Podcast Top. Olá, eu sou o Júlio César e eu estou aqui para conversar com vocês hoje no nosso Podcast Top, que é um local onde a gente conversa com os nossos assinantes sobre temas variados, temas que estão na mídia, que aconteceram, que eu julgo que são relevantes para a sociedade, são relevantes para nós como um todo, discutirmos um pouco sobre isso de uma forma mais informal. E diante dos últimos acontecimentos aí dessa semana, em que tivemos protestos de pessoas que foram taxadas como fundamentalistas evangélicos e se posicionaram contra o aborto de uma criança que engravidou em decorrência de estupros consecutivos aí do seu tio. Essas pessoas ditas evangélicas, elas foram para a frente do hospital, fizeram protestos, falaram palavras de ordem, gritaram palavras de ordem, tentaram agredir o médico, a equipe médica e as pessoas que estavam ali no intuito de tentar interromper ali o procedimento que seria feito. E logo depois nós vimos manifestações contrárias na internet que denegriam a própria imagem da menina e também denegriam a imagem dos médicos que fizeram o procedimento, não respeitando o direito à vida da menina e todo o sofrimento que foi causado a ela, do termo psicológico, mental, social e biológico. Por isso o tema dessa semana é fundamentalismo evangélico. É coisa de cristão? Bom, gente, em primeiro lugar, então, eu queria falar para vocês que o surgimento dessa palavra, fundamentalismo, se deu logo após a Primeira Guerra Mundial, terminada em 1918. A expressão foi formalmente definida pela primeira vez em 1920 por um pastor americano da Igreja Batista, chamado Curtis Lee Laws. Naquele momento estava se discutindo ali uma ideia de que as escrituras deveriam ser traduzidas de forma literal e cridas e vividas de forma literal. Na verdade, esse movimento se colocava em contraposição à teologia liberal, que, segundo eles, havia levado o mundo à Primeira Guerra Mundial. Então estavam descontentes por causa da teologia liberal, por uma outra vertente de interpretação da Bíblia que leva em conta outras situações e não o texto ao pé da letra. Formou-se, então, a partir dos Estados Unidos, a partir da Igreja Batista, principalmente as igrejas do Sul, a ideia de que deveria se retornar a questão da Bíblia como letra, como texto sagrado, que deveria ser vivido, completamente compreendido. Também foi uma tentativa de barrar a ideia do modernismo que estava se esprairando pelo mundo, a ideia do que era moderno, que o modernismo estava invadindo as igrejas, e também a teorias como a evolução, amplamente divulgada por Darwin também, e contra a ideia do relativismo também. Todos esses conceitos filosóficos estavam naquele momento, segundo esses pastores, afastando as pessoas da igreja e levando as pessoas para erros doutrinários. O fato é que esse termo ficou cunhado a partir daí, a ideia fundamentalismo, que tinha algumas pressuposições como naquele momento foi colocado, como, por exemplo, a inerrância da Bíblia, o cânon bíblico de 66 livros, com a versão do King James, né? A ideia da criação de Gênesis também, a natureza literal dos relatos bíblicos e milagres de Cristo, o nascimento virginal, ressurreição corporal, a expiação substitutiva de Cristo na cruz, enfim, uma série de dogmas que foram colocados ali e que deveriam ser reafirmados. O fato é que essa palavra fundamentalismo, ela depois vai ser usada mais tarde para todos os outros grupos religiosos que também se opunham a movimentos modernizantes, a movimentos contemporâneos que reinterpretavam as escrituras ou seu modo de ser. Por isso que a palavra fundamentalismo também vai ser usada para as religiões islâmicas ou para o Islão, né? Então você vai ver, a partir dos anos 30, 40, 50 até os anos 70, vários textos jornalísticos se referindo aos
aos árabes, sobretudo aos islâmicos, como fundamentalistas religiosos. Fundamentalistas religiosos porque eles se opunham aos Estados Unidos, se opunham à ideia de modernidade, se opunham ao capitalismo também, se opunham a uma série de coisas que estavam postas naquela sociedade que iam contra os seus valores religiosos, baseados ali no Corão. Esses fundamentalistas religiosos, fundamentalistas do Islão, eles faziam vários ataques terroristas, homens-bombas, enfim, tinham um movimento completamente contrário àquilo que se imagina do fundamentalismo que foi cunhado anteriormente. Recentemente, esse termo voltou à moda, esse termo voltou agora na mídia, quando você vê no Brasil, sobretudo, o nascimento, o ressurgimento desse fundamentalismo aí, de cunho religioso, sobretudo evangélico. E o problema é que esse conceito ele é agora usado de forma pejorativa, e tem razão. Tem razão porque esses fundamentalistas americanos eles vão cunhar ali uma direita extremamente conservadora, evangélica, que vai se opor a esses valores que eles chamavam de mundanos. E essa direita evangélica, não entenda isso como partido político, se entenda isso como posicionamento, ela vai se espalhar pelo mundo inteiro e a ressonância disso se dá no Brasil, onde você tem ainda pessoas que aderem a essa ideia do fundamentalismo e pegam as escrituras ao pé da letra. Só para a gente entender melhor esse termo fundamentalismo, a gente precisa recorrer aí aos aspectos históricos e pensar nos Estados Unidos dos anos 30 aos anos 40, do período pós-guerra justamente, e também, que foi também chamado do período da Grande Depressão, mas que também é um período importante para a gente entender aí do século XX. O termo fundamentalismo foi popularizado por uma série de panfletos publicados em 1910 a 1915, liderado pelo ex-jogador de beisebol Billy Sunday, que viveu de 1862 a 1935, e posteriormente pelo senador norte-americano William James Bryan. O movimento alcançou grande destaque, foi grande sucesso nos Estados Unidos. Assim, na década de 30, quase desapareceu por causa da depressão. No final dos anos 40, houve um grande avivamento, ou um reavivamento, e dessa vez liderado pelo famoso pastor Billy Graham. Nessa época, o termo evangélico e fundamentalista eram usados alternadamente, não tinha uma definição ainda do que era o termo fundamentalista, então, ora usava-se o termo fundamentalista, ora o termo evangélico para se denominar aquele que estava buscando uma espiritualidade e uma reinterpretação das escrituras baseados aí na letra, uma reinterpretação literal. Por volta de 1956, Billy Graham começou a estender a comunhão para católicos e modernistas. Isso desagradou o grupo fundamentalista daqueles pastores. Então, alguns pastores liderados por John Rice e Bob Jones se opuseram. Billy Graham se rebatizou então como evangélico, cedendo o rótulo de fundamentalista a Rice e Jones, que se tornariam figuras importantes desse movimento batista independente. Então você observa que o próprio Billy Graham não quis ser chamado mais de fundamentalista, porque esse grupo fundamentalista já estava se voltando contra o próprio Billy Graham, porque ele estava agora se tentando ali uma aproximação com alguns cristãos que para esses fundamentalistas não eram servos de Deus, que no caso eram os católicos. O próprio pastor Billy Graham refutou o nome de fundamentalista. E é isso que nos chama a atenção hoje, o ressurgimento desse termo, né, e como que ele está sendo usado, e como que hoje tem um novo termo chamado fundamentalismo evangélico, né, que são dois nomes que, na verdade, eram usados naquela época, que agora tornaram-se um nome só para cunhar o cristão, o evangélico, hoje do Brasil, que tem aí essa raiz do fundamentalista, que tem uma leitura baseada na Bíblia de forma literal e que se opõe aos movimentos modernistas, porque vê isso como um perigo aos dogmas da Igreja.
O problema é quando essa ideia fundamentalista, ou quando essa ideia ela é contrária aos direitos individuais. Quando nós colocamos a nossa religião sobre qualquer aspecto em patamar superior às demais religiões. Quando nós fazemos isso, o fundamentalismo ele também se torna um grande problema. Eu também não sou um adepto da teologia liberal, mas o fundamentalismo ele tem sérios problemas, pois ele despreza a capacidade e a possibilidade de pensar e respeitar a ideia do outro. Essa ideia do outro está preconizada, sobretudo na Constituição Federal, no artigo 5º, no qual garante que o Estado brasileiro é laico e coaduna com o que já está expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já a Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, prevê punição para crimes de discriminação, ofensa, injúria, praticados em virtude de raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. O problema é que, muitas das vezes, essa questão dos fundamentalistas, eles desrespeitam a vontade individual do ser humano, desrespeitam valores que eles julgam como errados e eles colocam esses valores sobre os outros. O problema do fundamentalismo é que, várias vezes, ele esbarra no problema da intolerância religiosa. Boa parte dos que praticam atos ofensivos e intolerantes é composta por pessoas de maiorias religiosas e por aquelas que carregam interpretações fanáticas sobre os seus escritos religiosos. Quando falamos em intolerância religiosa, não estamos falando apenas de agressões físicas e verbais. Também podemos identificar, nesse caso, atos intolerantes como a profanação pública de símbolos religiosos, com o objetivo de afetar pessoas daquela denominação, a destruição de locais de culto, a recusa à prestação de serviços nesses locais, a restrição ao acesso a locais públicos ou coletivos por conta de fatores religiosos. Em geral, as vítimas da intolerância religiosa no Brasil são adeptas de religiões da matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Nosso país é composto por uma maioria católica, cerca de 64% da população, que registra apenas 1,8% das denúncias de intolerância religiosa. Já os protestantes são cerca de 22,6% da população e registram apenas 3,8% das denúncias. Já os praticantes da religião de matriz africana, aproximadamente 1,6% da população declarada, número que inclui todas as denominações ordinárias dos povos africanos que vieram para o Brasil à força para servirem de mão de obra escrava, registram 25% das denúncias de intolerância religiosa. Isso quer dizer que existem intolerantes e, sobretudo, essa intolerância parte de pessoas que se dizem fundamentalistas. Os fundamentalistas, eles não respeitam a opinião alheia, eles não respeitam a possibilidade de que as pessoas pensem diferente. E quando nós vemos isso, à luz das próprias escrituras, nós ficamos pensando no que diz Jesus, ao dizer, diante de vários problemas, diante de vários impasses, entre religião e Estado, dai a César o que é de César, entre irmãos e irmãos, agressão e agressores, dar a face para que o outro possa bater, andar com a pessoa, ao invés de uma milha, duas, ao invés de dar uma túnica, dê a capa. Os escritos e os ensinos de Jesus, se nós voltarmos realmente e quisermos ser fundamentalistas no sentido de retornarmos ao que disse Jesus, teríamos de fazer como ele, que criticava os fariseus, que eram pessoas que estavam, naquele tempo de Jesus, interpretando a Bíblia de forma literal. Dava mais atenção às tradições do que o que diziam ou preconizavam as Escrituras. E, nesse sentido, Jesus os repreendeu dizendo que eles precisavam ler os escritos de Oséias, onde estava grafado ali, segundo o coração de Deus, o Senhor chamando a atenção da nação de Israel para o fato de que ele queria misericórdia e não sacrifício. Que a gente possa pensar um pouco sobre isso e refletir sobre as nossas práticas e vermos até que certo ponto nós temos sido fundamentalistas e temos aí buscado esse pensamento tacanho e muitas das vezes preconceituoso em relação ao outro, em relação às outras religiões, em relação às outras pessoas, e não damos espaço para que as pessoas manifestem o seu próprio interesse, as suas próprias vontades e sejam livres para fazerem aquilo que determinarem e aquilo que quiserem.
Por isso que eu conversei aqui com vocês para a gente pensar um pouco sobre isso. O fundamentalismo religioso, de qualquer natureza, ele é sempre prejudicial. Seja ele fundamentalista do Islã, fundamentalista evangélico, fundamentalista de qualquer grupo religioso, é sempre um problema, porque ele é sempre um extremista, quando na verdade nós deveríamos buscar, sobretudo, estarmos conscientes do domínio próprio ou do equilíbrio, nem tanto liberal e nem tanto fundamentalista. Concluindo o bate-papo de hoje, eu gostaria então de dizer que eu não sou nenhum liberal, da forma liberal, adepto da teologia liberal, mas também eu não posso me dizer uma pessoa fundamentalista, porque acredito que o fundamentalismo não seja o caminho que nós evangélicos devemos tomar nesse momento, pois o caminho do radicalismo, o caminho da ideia de que nós estamos certos e que os outros estão errados é sempre um perigo. A ideia fundamentalista, ela coloca sempre a ideia da oposição, de que se um está certo, o outro está errado, que se eu sou do bem, o outro é do mal, que se eu estou do lado de Deus, o outro só pode estar do lado do diabo, porque o fundamentalista, ele é incapaz de ver os meios termos. O fundamentalista, ele é incapaz de ver ou pensar que também pode estar errado. O fundamentalista é incapaz de perceber que a sua própria leitura também pode ser uma leitura equivocada, e daí ele cometer sérios erros gravíssimos que vão, sobretudo, influenciar e atentar contra o bem maior, que é o bem da vida. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um podcast top. Eu quero que você tenha uma semana legal. Fique bem, se cuide, proteja-se e proteja quem você ama. Máscara e álcool gel sempre, sempre, sempre e sempre. Deixe aí os seus comentários, eu vou ter prazer em poder responder. Também se inscreva no nosso canal, comente. Se você quiser que a gente fale sobre algum tema, a gente está por aqui para a gente conversar. Eu sou Júlio César e esse foi o meu podcast top.